Aqui? Vai lá, vai lá. Se apresenta, Leclerc, para o pessoal e aí faz o merchan aí. Ah, legal. Então, porque para quem não me conhece, meu nome é Leclerc, só tem eu no mundo inteiro, eu e o piloto de Fórmula 1 lá, o Leclerc. É. Eu sou professor de teologia aqui no Rio de Janeiro, né, professor de várias instituições de ensino, o Seminário Teológico Betel Brasileiro, Seminário Teológico Congregacional. Ah, dei aula em várias escolas aqui no Rio de Janeiro e tenho trabalhado com as edições Vida Nova e com o Tuporém, principalmente na disseminação do ensino teológico, né? A gente tem feito uma série de eventos aqui no estado juntos. Durante 10 anos eu coordenei a Semana Teológica, que foi certamente o evento de teologia mais expressivo que a gente teve durante um bom tempo, que a gente conseguia reunir todas as escolas de teologia do estado num evento só. Foi uma experiência muito legal, com destaque para o ano da reforma, né, que a gente conseguiu trazer não só as escolas do Rio, como as escolas do Brasil inteiro estavam aqui para o debate, foi muito bacana. E estou trabalhando cada vez mais com disseminação do ensino, facilitação do aprendizado. Né? Eu tenho um canal, quero convidar a turma para quem não conhece, youtube.com/oficina da palavra, ensino gratuito, relevante, e muitas dessas lives que a gente fez, inclusive com vocês, estão lá no canal. Inclusive fizemos uma essa semana que está bombando, o Problema do Mal, com Heber Campos Júnior, bom demais. Bacana. E amanhã vai entrar no ar uma que eu fiz com Helder Cardim sobre espiritualidade. Olha, Olha foi só. excelente. Vai entrar no ar e você vai me ajudar a divulgar, Jonathan, para a turma que não viu, Vamos sim. poder participar. É sempre uma alegria estar com você, meu querido. Você é gente boa demais. Pois é um prazer bater esse papo com você, Leclerc. Já é, como você disse, o nosso terceiro bate-papo sobre livros, né? Para quem está Isso. entrando aí, pessoal, é bom esclarecer. Essa é a primeira live que a gente está fazendo aí no canal do Tuporém, tá? Então, se você ainda não me viu, eu só queria também me apresentar. Eu sou editor e sou o fundador do site Tuporém, tá bom? Então, a proposta aqui é a gente falar um pouquinho sobre alguns livros que Vida Nova tem publicado. A gente falou algumas vezes aí nas outras lives sobre alguns outros livros relacionados à apologética e cosmovisão, e hoje também não vai ser diferente. Nas outras lives nós fizemos aí pelo meu perfil pessoal, agora resolvemos fazer pelo Tuporém também, quem sabe uma iniciativa para a gente adotar aí nos próximos dias, também nos próximos meses. A gente não sabe quanto tempo vai durar a quarentena, né? Mas é bom a Verdade, gente abrir esse verdade, canal aí para falar sobre apologética, sobre cosmovisão e sobre os assuntos verdade. relacionados à espiritualidade cristã, que é muito importante, principalmente agora, nesse momento aí de pandemia, momento de quarentena, onde as pessoas estão fazendo perguntas relevantes e perguntas que demandam respostas de nossa parte, né, Leclerc? Verdade, verdade. Tô vendo aqui que o Sérgio Moro entrou. A Entrou o saudação chefe. pro chefe. Saudação pro chefe. Chefe. Entrou o Sola Escritura também. Muito Legal. legal. Pessoal de um canal bacana. Muito bom, cara. Muito bom. O que é legal nesse momento que a gente está vivendo, para mim tem sido especialmente muito bacana de ver a democratização do conhecimento, né, cara? É Porque verdade. você tinha um grupo reduzido aí que estava na mídia o tempo todo e as pequenas comunidades de fé trabalhando ali com o seu grupo nos seus próprios locais. Agora está todo mundo na mídia. Você entra É. no Instagram, no Face, no YouTube. É muito legal, cara. Diferentes confissões, diferentes experiências cristãs. Muita gente piedosa, muita gente séria. E muito legal. Eu tô assim, animadão para fazer lives, inclusive, com assuntos polêmicos. Não sei se você é nerd, queria te convidar até para a gente fazer sobre filmes, sobre HQ. Opa, opa, com certeza. Pô, Duas cara, coisas que eu adoro pô. demais. Então você se prepara. A turma que está assistindo fica preparada. Eu vou fazer uma live com o Jonathan para a gente saber quem matou mais. Se foi o John Wick, se foi o Steve Seagal. É. Ou se foi o Vamos Chuck, fazer. ou se foi o Chuck Norris, né? Ou se for o Chuck Norris, invencível. Então, lives boas, né? Ou vamos discutir
quem tem os melhores heróis, se é a DC ou é a Marvel, mas não é o assunto de hoje, né, Não, John? não. Essa daí vai ser polêmica. Bom, Essa Leclerc, vai. hoje nós escolhemos falar sobre um livro muito importante, tanto aí para a área de apologética, quanto também para a área de cosmovisão, discipulado, vida cristã, que é o livro tão aguardado, e Vida Nova publicou ele em 2017, se chama Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito. Não é? Este aqui é um livro, como eu disse, que era muito aguardado aí pela comunidade cristã, e Vida Nova publicou ele em 2017. Em 2017, eu devo confessar que essa foi uma das leituras mais agradáveis e mais transformadoras para mim. Eu não sei quanto a você, mas esse livro aqui realmente mudou a minha maneira de pensar em relação a alguns aspectos do dia a dia da vida cristã e também relacionadas às questões de apologética e cosmovisão também. E a Legal. gente vai falar sobre esse livro hoje, né? Legal. Assim, eu como já não tô tão velho assim, mas já tô há mais de 30 anos nessa caminhada de teologia, Bíblia, ensino, pregação. Os assuntos não são novos, né? Os assuntos, eles, com o tempo, eles vêm e vão. O que eu mais procuro, né? O que normalmente eu procuro nos autores são os diferentes olhares, cara. E é isso que eu fico caçando, né? Como é que esse autor vai abordar esse tema? São essas coisas que me fascinam no Ravi Zacarias, no Van Hooser, no Craig. Como é que os caras abordam, às vezes, os mesmos temas com uma percepção tão diferente? A cosmovisão, o olhar. E esse livro aí, realmente, ele tem umas sacadas incríveis sobre o Evangelho de João, sobre mudança do coração. É um livraço, cara, livraço. Pois é. Esse livro é essencialmente, digamos, sobre discipulado, não é, Leclerc? E quando nós falamos em discipulado, existe aí uma ideia muito equivocada de que o discipulado é meramente a tarefa de se transferir conhecimento teológico para outra pessoa. Né? Verdade. Quantas vezes nós vemos aí pessoas falando sobre discipulado, eu vou fazer o discipulado com tal pessoa, e aí o objetivo central desse discipulado é a mera aquisição de informações teológicas. E isso é um ponto que o James Smith vai combater nesse livro aqui. Né? Até não mencionamos um pouquinho sobre o histórico do Smith, mas o Smith é filósofo, trabalha na área de cosmovisão cristã também, ele é professor no Calvin College nos Estados Unidos, e a área dele é essa. Né? Portanto, nessa obra ele vai também questionar qual é o objetivo do discipulado cristão. E nós vemos que muitas vezes o discipulado cristão é meramente uma tarefa de adquirir conhecimento teológico, né? E nós vemos que essa é uma tarefa equivocada, né, Leclerc? Bastante. A gente observa nas igrejas do Sudeste, principalmente, que é a região onde a gente mais trabalha, você em São Paulo e eu no Rio, que muitas comunidades transformaram o discipulado em cursos, né? Cursos de transmissão de conhecimento. E o livro é legal porque ele aborda exatamente essa pegada diferenciada do discipulado, uma relação existencial entre o mestre e o discípulo, movida a perguntas e não a transmissão de coisas, né? Isso é muito legal. Até o próprio Smith ele fala sobre isso, né? Jesus não pergunta do tipo assim, o que você sabe, o que você pensa, o que você acha, que são as trocas de conhecimento, mas o que você deseja, a busca do discipulador pelo coração do discípulo, uma abordagem que é uma praia que eu curto muito, bem existencial e bem dialógica, né? Que é uma coisa que tem faltado muito, né, Jonathan? O diálogo. Vamos ver se esse tempo de pandemia reacende a nossa capacidade de dialogar, né, cara? É verdade. E esse pressuposto presente no discipulado, ele parte de uma antropologia bastante reducionista. Ele entende, algo que o Smith questiona no livro, é justamente a ideia de que o ser humano
ele não é meramente um ser pensante, não é? Ele é mais do que isso, ele é mais do que um ser racional. Ele combate a ideia iluminista e cartesiana de que o ser humano é simplesmente um cérebro no palito. Essa é a terminologia que ele usa, né? E é muito verdadeiro isso, porque nós não somos simplesmente seres racionais. Nós somos seres muito mais complexos, dotados de emoção, por exemplo, né? Então nós precisamos pensar no ser humano de uma maneira holística, integral. Quando nós vemos o ser humano dessa maneira, então nós encaramos o discipulado de outra maneira também. Nós entendemos que se o ser humano é visto dessa maneira, de uma maneira holística, não apenas racional, simplesmente intelectual, então, portanto, não é suficiente apenas a aquisição de conhecimento teológico, né? Porque se fosse assim, bastava que eu fizesse um PhD em teologia e eu seria o cara mais santo do mundo, né? Verdade. O Jonathan, mostra o livro de novo aí, porque o pessoal está pedindo aqui, ó, na aqui, timeline. Ó. Isso. É esse livro aqui, pessoal. Você é aquilo que ama. O poder espiritual do hábito, de James K.A. Smith, publicado pela Vida Nova, tá bom? Esse livro aqui vai ajudar muito vocês na apologética, no discipulado, no cosmovisão cristã. Pois é, cara, você sabe que você falou sobre a influência do iluminismo. Acho que há muito tempo que a gente não falava tanto de influência do iluminismo. O iluminismo tem os seus bons legados, né? Uhum. A reflexão, a hermenêutica, a exegese, né? São bons legados do iluminismo. Acho que a gente tem uma herança muito legal. O próprio conceito de cosmovisão, não é a live que a gente vai fazer hoje, também é uma herança que a gente tem do iluminismo, né? Essa coisa de você repensar e colocar lentes na sua maneira de olhar para a vida. Mas, de fato, você tem razão. A gente ficou muito pragmático, né? Muito pragmático. E o Smith, ele fala muito sobre isso. Não adianta o que você sabe sobre o amor. Você precisa amar, cara, para aprender sobre o amor. Não adianta o que você sabe sobre fé. Aí eu queria aproveitar, para indicar um filme para quem não viu e para quem já viu, ver de novo, que é O Gênio Indomável, uma obra-prima, filmaço, bom pra caramba, onde o Robin Williams é um grande psicólogo e tem uma cena dele no lago conversando com o seu paciente, onde ele aborda exatamente essa questão. Você tem muito conhecimento, cara, mas você não sabe nada. Né? Você tem muita informação. E nós somos uma geração de informação e precisamos mais do que nunca de cristãos que experimentem o que sabem, né? E não apenas digam o que sabem. É aquela velha história que nós já sabemos, Leclerc, mas muitas vezes nós precisamos repeti-la para que ela seja absorvida, né? Por nós mesmos, né? Mas a verdade é que a ortodoxia ela deve gerar a ortopraxia. O que isso significa, né? Que a doutrina, o conhecimento teológico, aquilo que nós aprendemos, que nós absorvemos, deve reverberar na prática, não é? Nós devemos aplicar aquilo que nós conhecemos, principalmente no seio da igreja e no seio de uma sociedade pluralista, secularizada, porque esse é o testemunho do cristianismo que nós podemos dar. Se só o conhecimento teológico fosse suficiente, nós estaríamos mortos, né? Porque tem pessoas que são muito mais inteligentes do que a gente, né? Pois é. Mas rapaz, o livro é muito legal. Ele fala sobre essa questão do nosso desejo, né? O que nós realmente desejamos. Como nós queremos revelar Deus para a sociedade onde nós estamos inseridos. Né? De que forma, que tipo de instituições nós queremos construir, que tipo de teologia nós queremos construir, que tipo de discipulado nós queremos realizar. Ele fala muito disso, dessa coisa que sai de dentro, né? E aí ele está bem alinhado mesmo com o Evangelho de João, que é todo assim, né, cara? Todo assim, você tem que nascer de novo, você sabe muito, mas não sabe nada. Você não sabe nada, Jesus o tempo todo, você não sabe nada, você também não sabe nada. Os caras cheios de conhecimento histórico, né, teológico,
mas falta muito da prática. E a gente está vendo isso, Jonathan, não sei se você concorda comigo, nesse momento de pandemia, onde tantas e tantas comunidades de fé passaram décadas aí declarando ter o caminho secreto para o lugar secreto, do lugar secreto de Deus, né? Mostrando assim, um poder místico para trazer a cura, para trazer a realidade, aquilo que era invisível, né? Essas coisas assim. Mas tá todo mundo quieto. A pandemia humilhou a rapaziada toda, né? Muita teoria e pouca prática. Pois é, Leclerc, esse é um ponto muito interessante que, inclusive, o próprio Smith ele destaca no livro. Porque um dos pontos do livro é justamente mostrar a importância de nós desenvolvermos uma teologia do ordinário, uma teologia daquilo que é comum, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado com o mover sobrenatural de Deus, e Deus ele age dessa maneira, ele intervém no mundo, ele provoca milagres, ele faz milagres. Verdade. Sim, mas às vezes a gente quer tanto isso que nós nos esquecemos da graça, da beleza de Deus nas coisas que são comuns. E o Smith, ele dá um exemplo, faz uma ilustração muito, muito legal, muito interessante sobre isso. Ele conta aquele caso de que houve uma enchente numa cidade, né? Tá tudo alagado, e aí todo mundo está sendo salvo, mas um homem, ele corre para o telhado da sua casa para tentar se salvar, né? E a água está subindo, está subindo. Aí passa um bote e diz assim para ele: meu senhor, entra aqui nesse bote, eu vou te salvar. Aí ele vira e fala para a pessoa que está no bote: não, eu vou ficar aqui porque Deus me disse que vai me salvar. Aí o rapaz vai embora. Daqui a pouco, chega uma outra pessoa, agora com um helicóptero. Vai lá, chega com o helicóptero para resgatar ele, e ele recusa ser salvo. Ele diz assim: não, pode ir embora, pode ficar tranquilo, que Deus disse que vai me salvar. Né? Ou seja, moral da história, ele fica lá e acaba morrendo. A lição que nós podemos tirar dessa ilustração é que nós estamos tão presos, estamos esperando tanto que Deus fale de uma maneira sobrenatural que nós nos esquecemos que Deus fala também por meio daquilo que é comum e daquilo que é ordinário. Por que não foi Deus que mandou aquela pessoa com aquele bote para salvar aquele homem? Por que não foi Deus que enviou aquele helicóptero para salvar aquele homem? Mas muitas vezes nós rejeitamos aquilo que está ao nosso redor, aquilo que é comum, não é? E nós ficamos esperando, digamos assim, um mover sobrenatural de Deus. E Deus age, como eu disse, é importante ressaltar, Deus age assim. Mas, por definição, esses momentos são raros, porque os milagres são raros, né? Se eles fossem comuns, não seriam chamados de milagres, né? A culpa é nossa, cara. A culpa é nossa, nós, quando eu falo geralmente, né, de forma mais generalizada, das comunidades de fé. Passamos anos e anos de diferentes confissões, diferentes denominações, incentivando, estimulando esse tipo de comportamento. E isso é tão real na nossa cultura, uma cultura que tem folclore, né, uma cultura que é sincrética por natureza, que as nossas comunidades também foram absorvendo esse negócio. Tanto que a gente estava falando do discipulado no início, que o discipulado é todo mundo querendo achar o pulo do gato, né? Qual é a informação que você vai me dar, qual é o ensino que você vai me transmitir, que a partir desse curso aqui, né, quem fizer esse curso, quem fizer esse seminário, quem fizer esse congresso, vai virar outra coisa. Vou te contar uma história que aconteceu comigo, que é bem parecido com o que você falou agora. Quando eu estava trabalhando ainda na igreja, porque agora eu não estou mais atuando como pastor, mas quando eu pregava quase todo domingo, né? Eu me lembro de um domingo que eu estava pregando e quando acabou a pregação, a comunidade feliz, assim, uma grande celebração, um irmão levantou, veio na minha direção e falou assim: rapaz, você sabe muito da Bíblia, só te falta uma coisa, o poder de Deus. Você vê que nós ficamos tão perdidos nesse processo religioso que até a Bíblia se tornou uma coisa fria para esses irmãos. Eles não encaram a palavra de Deus como algo poderoso, inspirado,
Uhum. né? Que a simples leitura e a meditação do texto traz luz à nossa mente e nos aproxima do Criador. Não, o cara está esperando abrir o Salmo 91 e isso, como um amuleto, como se fosse Harry Potter ou o Senhor dos Anéis, isso vai impedir que o mal chegue na nossa casa. Mas, de fato, agora, com a pandemia, acabou essa onda, né? Não impede nada, entra em qualquer lugar. É verdade. E quando nós rejeitamos o que está à nossa volta, Leclerc, quando nós rejeitamos aquilo que é da ordem do comum, aquilo que é ordinário, sabe? Que é aquilo que o Smith trabalha no livro, nós negligenciamos o poder que essas coisas têm sobre nós também, não é? Nós falamos outro dia aqui sobre cosmovisão, não é? E cosmovisão é justamente um conjunto de crenças que fazem um conjunto de crenças que por meio das quais me fazem enxergar o mundo, né? São as crenças que determinam a maneira que eu enxergo o mundo. Só que esse conjunto de crenças, aquilo que eu recebo, aquilo que eu acredito, é formado justamente por aquilo que está ao meu redor. Então é aquilo que eu assisto, é aquilo que eu leio, é aquilo que eu consumo na internet, são a maneira como eu sou criado, enfim, aquilo que eu ouço, as músicas que eu ouço, a gente pode falar vários exemplos aqui. Então, as coisas que são da ordem comum, e muitas vezes nós não damos a devida importância, é aquilo que forma o nosso caráter. E é isso que Smith chama de liturgias culturais. Aquilo que está ao nosso redor, ele determina, ou ele forma a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo. Então, se nós desprezamos, se nós negligenciamos aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos consumindo, nós estamos também sendo negligentes em relação à nossa própria vida espiritual. Porque essas coisas que chegam até nós, muitas vezes elas passam por nós de uma maneira até inconsciente, não é? Às vezes nós assistimos algo que passa despercebido e uma determinada crença que é transmitida por meio de algo que nós assistimos e muitas vezes nós assimilamos até de maneira inconsciente. E quando nós vamos ver, nós estamos fazendo algo que é contrário ao cristianismo e nós não sabemos identificar até mesmo a origem dessa crença, né? O motivo de nós estarmos agindo dessa maneira. Portanto, essas liturgias culturais, essas liturgias ordinárias, elas são importantes e devem ser consideradas. Por isso que Smith destaca isso no livro. Eu acho que aí é que está a importância da boa teologia, do bom ensino bíblico, que gera os filtros, né? Isso. Todo mundo sem filtro acaba absorvendo qualquer coisa. Eu me lembro de uma vez também, num grupo de WhatsApp, estava rolando um vídeo de um cara dando uma palestra motivacional. E uma palestra muito boa, tal, sobre a Páscoa. Palestra legal, assim, muito pra cima, falando de amor, de não sei o quê. Aí eu recebi de várias pessoas diferentes o mesmo vídeo, inclusive de um grupo de pessoas que trabalhavam comigo na área de teologia. Aí quando eu recebi o vídeo, eu falei assim, ô turma, tem alguma coisa errada nesse vídeo, tem alguma coisa errada na mensagem desse cara aqui. Tá, assim, tá com a cara boa, mas tem alguma coisa que não tá bom, tem alguma coisa que não tá cheirando bem. Ao pesquisar sobre o palestrante, a gente descobriu que ele não era cristão, na verdade ele era espírita. E tudo que ele estava ensinando ali, os pressupostos deles eram espíritas, e ele estava, na verdade, desconstruindo, né? Tô resumindo a conversa que eu tive lá. E aí o que a gente descobriu depois? Que os nossos irmãos não tinham a capacidade de filtrar nada, eles estavam absorvendo qualquer coisa. Às vezes, o contrário do que o cristianismo ensina, mas ele não tem o filtro. E uma das coisas que nos atrapalha nessa caminhada é a falta de bons filtros, né, para uma construção de uma boa cosmovisão. Eu uma vez estava assistindo um programa de TV, Leclerc, e levaram no programa eu acho que era eu não lembro exatamente o nome técnico da atividade que ele exercia, era como se fosse um neurocientista ou algo do tipo, e ele fazia alguns experimentos mentais, né? E para provar que era possível ele adivinhar aquilo que uma pessoa estava pensando, ele perguntou assim, ele disse assim para a entrevistadora: pensa num super-herói. Pediu para que ela pensasse num super-herói, né?
a apresentadora, a entrevistadora, pensou no super-herói. E aí ele revelou qual era o super-herói que ela tinha pensado, que era o Superman. E ele acertou. Só que ele disse que isso não foi mágica. Ele simplesmente induziu a entrevistadora a pensar naquilo que ele queria que ela pensasse. Então, se você percebesse do lado da mesinha onde eles estavam sentados, tinha ali um objeto relacionado ao Superman. Ou seja, nós estamos, no nosso ambiente existem vários elementos, vários artefatos culturais, várias produções que nos influenciam, sim. E muitas vezes nós não estamos conscientes disso. Isso foi só um exemplo bobo, um exemplo simples. Imagina se esse tipo de coisa acontece no nível mais simples. Imagina o que acontece com a gente nos níveis mais complexos. Verdade. É. Então, isso aí me lembrou a pregação de Paulo no Areópago grego, né? Só fazendo menção às coisas que influenciavam. Às vezes os irmãos não percebem no texto de Atos 17 quantas citações Paulo faz à cultura daquele tempo, quantas influências eles tinham e como ele é assertivo ao apresentar Cristo. Você vê que ele tem um filtro e é exatamente essa percepção que ele tem que atrai os ouvintes, né? Então ele vai ponto a ponto desconstruindo o que eles pensavam. E isso é legal que você está falando, porque às vezes na nossa relação de diálogo, tanto no discipulado como na missão, nos falta argumento, né? A nossa incapacidade de perceber o que influencia o todo, a gente não tem argumento, a gente só tem aquele discurso clichê, pronto, religioso. A gente não tem um argumento para conversar de igual para igual, então a gente perde a força. Então, por isso que o apóstolo Paulo, como outros homens na história, tem argumentos muito poderosos, muito impactantes, né? Os caras têm uma percepção muito aguçada do que está acontecendo. E os bons filtros é que vão nos ajudar. É isso mesmo. Resgatar conceitos importantes como o que é antropologia na ideia cristã, o que é discipulado, o que é apologético, o que é cosmovisão. São termos e ideias importantíssimas para a gente compreender e, a partir desses termos, de uma compreensão sadia, saudável, também desenvolver aí uma cosmovisão cristã que seja relevante, né? Como nós comentamos agora há pouco, por causa da rejeição da doutrina, por causa da rejeição aí do estudo sério da teologia, a sociedade pós-moderna tem acreditado que tem relativizado a verdade, tem acreditado que o amor é simplesmente um sentimento e tudo mais, e infelizmente esses tipos de ideias estão entrando na igreja, não é? Verdade. E por causa disso, as igrejas muitas vezes acreditam que um culto ou a adoração ao Senhor só tem relevância, só é aceitável diante de Deus se for espontâneo, não é? A gente valoriza muito a ideia de autenticidade numa sociedade pós-moderna, né? E a gente se esquece o valor da repetição, a gente se esquece o valor daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. Essas coisas são extremamente virtuosas, né? E a partir o cristianismo é cognitivo, né, cara? O cristianismo é cognitivo, mas é importante a gente também lembrar que isso não contradiz o que o próprio Smith disse no início, né? Ele tá dizendo lá, ele está dizendo lá que a religião cristã não é uma religião racionalista, mas é sim uma religião racional, não é? Exatamente. Nós somos racionais, sim, mas nós não somos exclusivamente racionais. A gente não pode ir para os extremos, né, Leclerc? A gente não pode nem ser racionalista e nem ser fideísta, não é? Não, e isso é ser cognitivo. Eu acho que quando eu falo de cognição, eu falo do exercício do pensamento. Isso, exatamente. Né? Do exercício da reflexão. Tudo que envolve Bíblia, na própria Bíblia, envolve meditação, reflexão, pensamento, ensino, diálogo, troca, né? Método peripatético, você
está andando, observando relações empíricas. O racionalismo, ele nega a experiência transcendente, o que é existencial, né? Então, tudo pode ser explicado. Nós somos cristãos. O cristianismo já parte do pressuposto que alguém morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Então, quase tudo que a gente acredita não pode ser explicado. Mas a nossa fé, ela é tangível. Ela é tangível. Então, a gente tem os argumentos apologéticos, os argumentos bíblicos, os argumentos teológicos, que nos ajudam a construir e a pensar. E isso é legal. É o cognitivo que não nega o transcendente. Né? Você tem o transcendente, mas primeiro você crê, e a partir do que você crê, você constrói o seu pensamento, já iluminado pela palavra, com uma boa cosmovisão. E é isso que nos falta. E é isso que eu quero dizer. Eu não sei se é do seu tempo, já que você falou de aspectos. Você falou, qual é a expressão que você usou? Espontâneo, né? Isso. Que o pós-moderno vai usar. Eu não sei se você é do tempo da adoração espontânea. Você não é desse tempo, não. Sou sim. Que é os caras gritando, né, de mão levantada, gemendo e tal. O que não faz muito sentido, porque se a minha mente não entende, como também diz o apóstolo Paulo, né, se a minha mente não entende, né, como é que eu posso amadurecer naquilo que eu creio? Né? Então, essas questões é que precisam ser trabalhadas em nós. É importante a gente ressaltar, Leclerc, que a espontaneidade ela tem o seu valor, mas ela não pode ser considerada um fim em si mesmo. Porque ninguém vive de espontaneidade, né? Se a gente for aprender, por exemplo, a tocar piano, a gente aprende piano por meio do exercício da repetição, não há nada de espontâneo nisso. Toda vez que a gente quer aprender algo, a gente tem que se dedicar no exercício da repetição, né? E o amor é justamente isso. O amor nada mais é do que fidelidade na repetição. Nós estamos amando quando nós assiduamente nos comprometemos a amar uma pessoa ou a Deus, por exemplo. Quando nós obedecemos os seus mandamentos, por exemplo, né? Quando nós repetimos isso, nós estamos amando a Deus. Não é simplesmente um sentimento, não é? Por exemplo, cara, eu sempre dou um exemplo nas aulas com relação ao improviso, né? O improviso é uma ação espontânea do artista, não importa em que área, se é no esporte, se é na pintura, se é na música, mas o improviso é a ação espontânea de quem sabe, né, meu irmão? Exatamente. Antes de você improvisar um solo de guitarra, ou um instrumento de sopro, ou uma jogada genial de um time que vai desmontar toda a defesa do adversário, primeiro você treinou, você sabe toda a teoria, você toca pra caramba, você sabe tudo. Então, essa espontaneidade que nasce de um pressuposto bem fundamentado, ela é boa. Agora, a espontaneidade que nega a razão, que nega o conhecimento, que nega tudo, ela não serve para nada, ela só nos ilude. Ela Exatamente. Não é boa. Boa é essa espontaneidade que a gente tem, que nos surpreende. Né? Você tem lá já que a gente falou da adoração, né? Você tem lá um grupo bem ensaiado, né? um vocal, um back bem afinado, né? Um arranjo bem realizado, tudo é bem executado e no meio da música, de repente, uma expressão de louvor inesperada que nos comove, que nos quebranta, que nos surpreende. Aí, valeu pra caramba. Sim, com certeza. Foi interessante você citar isso, porque hoje à tarde mesmo eu publiquei aí no Tuporém a relação do jazz com a apologética. Opa! Quem é o teu ídolo? Já que a gente está falando de ídolo, idolatria. Do jazz? Ai, meu Deus do céu. A gente tem vários aí, né? Onde está o seu coração, Jonathan? Pois é. Eu publiquei aí no Tuporém a relação entre jazz e apologética, e ele fala justamente sobre isso, como o jazz é uma arte do improviso. Mas não é um improviso à toa, é justamente o que você está falando. Os caras são brilhantes, né? Para o cara improvisar, ele passou horas e horas e anos estudando para ele poder chegar àquele momento do improviso. E a apologética e o evangelismo são a mesma coisa. Para você dar uma resposta contundente para alguém, para você evangelizar alguém,
demanda horas de estudo, demanda leitura, demanda tempo, dedicação, para você compreender conceitos, compreender ideias, para que quando você for argumentar, quando você for dialogar com o incrédulo, você não apenas tenha aí o seu arcabouço teológico ou seu arcabouço apologético à disposição, mas que você tenha também a capacidade de improviso. Porque o improviso, ele só vai existir por conta da bagagem que você adquiriu durante anos. Isso, não é verdade? Exatamente. Já que você falou, né, subiu no palco, canta um jazz. Quem são as suas bandas favoritas aí? Cara, olha, é difícil, mas ó, John Coltrane, Miles Davis, respeitou. Louis Armstrong, Chet Legal. Baker, Billie Holiday, esses aí não Legal. tem como não ouvir, não. Pronto, David Brubeck. Dave Brubeck, com certeza. Só tem fera. Pois é, muito bom. Então, já que você falou, a gente está falando de cognição, cosmovisão, apologética, né? E a arte, por exemplo, que a gente está citando aqui, a arte é uma fonte de inspiração, ela nos ajuda um monte de coisa. Por exemplo, como que você estuda todos esses pressupostos filosóficos sem capacidade de abstração? A arte ajuda na abstração, né? Como que você, por exemplo, consegue meditar nos textos da Bíblia e fazer aplicações sem capacidade de contemplação? Uhum. A arte ajuda o treino da contemplação, né? Como que você aprende, né? Vou contar uma outra experiência, hoje é o dia da experiência. Você vai dar aula no seminário, cara, os caras não querem aprender, os caras querem te dar aula. Você não tem 20 alunos, você tem 20 professores. Os caras vão para o seminário para questionar, confrontar, reclamar, criticar e dar opinião. Os caras não leram nada, não sabem nada, estão começando a vida, mas querem dar opinião porque leram no Facebook alguma coisa e querem transmitir. Aí eu te pergunto, como que você vai aprender se você não sabe ouvir? A arte ensina a gente a ouvir, né? A silenciar. O europeu vai lá para o museu, senta no banquinho, fica horas aí olhando para o quadro, né? Ou você vai assistir uma ópera, já que você falou de jazz, então eu vou falar de ópera. Uhum. Pô, cara, sou apaixonado por Turandot, toda vez que eu ouço eu choro. Então, a arte, né, a ópera, a boa música ensina você a ouvir, né, a parar, a silenciar, que são coisas que a nossa cultura se perdeu, porque hoje a gente está na cultura do falar, todo mundo fala. E ninguém aprende a ouvir. A existência da arte, Leclerc, é a maior prova de que o ser humano não é simplesmente um ser racional, né? Porque se fosse um ser exclusivamente racional, só existiria matemática, só existiria geometria, só existiria filosofia, né? Mas a existência da arte, ela prova que nós temos aí dentro de nós uma dimensão espiritual, uma dimensão emocional que dialoga com o transcendente, não é? Então, a arte, sim, é um palco de teofania, sim. E ela dialoga com os nossos desejos mais profundos, ela dialoga com os nossos afetos. Por isso que o Smith diz aqui, e a base do argumento do Smith é agostiniana, não é? E Agostinho dizia que nós vivemos inquietos enquanto não repousamos a nossa alma em Deus. Verdade. Porque nós somos seres litúrgicos, seres que são movidos pelos desejos. Né? E o que dialoga com os nossos desejos? É o elemento transcendente, que está diretamente ligado à arte também. Não é? Como disse Ferreira Goulart, precisamos da arte porque a vida não basta. Exatamente. Nós somos aí seres que estão em busca de algo e não sabemos exatamente o que é. E a arte fala sobre isso, né? Temos aí a música tão famosa do U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Opa, vai cantar. Eu ainda não encontrei aquilo que estou buscando. Ai, meu Deus. Esse tipo de expressão que o U2 traz na letra, muitos cantores, muitos artistas, muitos pintores, muitos poetas
vem falando sobre isso. Quem lê Clarice Lispector, por exemplo, né, essa angústia do artista, essa inquietação, ela é permanente, porque aí a cosmovisão cristã vai nos mostrar que o homem, né, a criatura, está em busca de relink com o Criador e não sabe como fazer o caminho. O caminho é Cristo, mas ela não sabe por onde vai. Então a transcendência através da arte é a criatura saindo dela mesma o tempo todo. Então vai buscando êxtase na montanha, né, no oceano, no caminho de Compostela, né, na contemplação, na música. O cara sai em busca de algo que o preencha. E o discipulado cristão, ele é útil, e o livro está falando exatamente disso, porque ele ajuda a alma do cristão a se aquietar e a ter satisfação em Cristo, né? E a ter essa realização, como já diz a antiga canção dos vencedores por Cristo, satisfação é ter a Cristo. Já que a gente está falando de arte, a gente também tem arte na cultura musical evangélica brasileira, boa música evangélica brasileira, que traz também esse desejo do homem de encontrar satisfação. E como é que a gente vai transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor, inquietas nesse momento de sofrimento, se a gente mesmo não tem essa capacidade de abstrair, refletir, dialogar? A gente também tá fechado no nosso quadradinho, né? Não vou nem falar para ninguém sair da caixa, porque isso também é uma furada. A gente sai de uma caixa e entra em outra. Então, nada de teologia de caixa que não serve. É isso aí, Leclerc. É o que o livro trata. Ele trata de discipulado. Só que discipulado de uma maneira que dialoga não só com a mente, mas com o coração também. Que lida não só com o racional, mas que lida também com o emocional. E como a gente faz isso? Estudando não só a doutrina, mas também lidando com os nossos desejos, com o nosso íntimo, observando o que está à nossa volta, observando as liturgias da nossa vida, aquilo que nós fazemos constantemente, habitualmente, de uma maneira inadvertida, né? E avaliando se isso que nós estamos fazendo corresponde à visão do reino, não é? Então, acho que o diferencial dessa obra é justamente destacar a importância do discipulado, mas do discipulado que trata do intelecto, mas eminentemente do coração, de uma área que muitas vezes é desprezada aí numa teologia que seja mais racionalista, né? É verdade, muito legal, cara. A pergunta que não quer calar nesse momento de pandemia é: tem e-book? Tem e-book, sim. Nós temos e-book. Que bom. Temos e-book desse livro, Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito. Você pode adquirir tanto o livro físico quanto o e-book lá no site da Vida Nova, www.vidanova.com.br. Além desse livro aqui, Leclerc, acho que é bom a gente lembrar que o Smith ele também escreveu outros 3 livros que a Vida Nova já publicou, que se chamam Desejando o Reino, tá bom? É uma série. Esses 3 livros fazem parte de uma série chamada Liturgias Culturais. Desejando o Reino, do James Smith. Nós temos também Imaginando o Reino. E, por fim, Aguardando o Rei. Esse foi publicado este ano, que tem a ver com a teologia pública. Então, são livros... Quase que saiu aí Sociedade do Anel, Duas Torres e o Retorno do Rei. Mais um pouquinho sai. Lembra mesmo, né? Então fica a dica aí. Mas tem e-book para todos eles. Tem e-book de todos eles. Se eu quiser comprar o e-book hoje, como é que eu faço, Jonathan? Então, lá no site da Vida Nova, www.vidanova.com.br, você pode digitar lá no campo de busca o nome dos livros. Como nós estamos falando aqui do livro Você é Aquilo que Ama. Você digitar lá, Você é Aquilo que Ama, vai aparecer a imagem do livro, você clica lá, tem a opção para adquirir o livro impresso, ou então o e-book, logo abaixo tem a opção. Se você clicar lá, ele vai direcionar você para as lojas virtuais nas quais você pode adquirir o e-book. Legal, cara. Isso é bom a gente motivar aqui a turma, né? Em tempos de pandemia, o pessoal... Leitura, gente. Vamos separar. Tudo bem que você não vai ficar o dia inteiro lendo, né? Tem outras coisas para fazer. É verdade. Mas separa
um momento do dia para ler. Não tem coisa melhor, né? E ler coisas diferentes. Com também certeza. tem a ver com isso que a gente está discutindo, né? Abrir a mente para outros tipos de pensamento, novos autores, novas sacadas, novas perspectivas. Né? Eu me lembro do Congresso da Vida Nova, eu tive aí em São Paulo em 2017, se eu não me engano, estamos em 2018, né? Com Orton debatendo, né, com Craig Kinner, né, mundos diferentes, cosmovisão. Pô, que debate legal, cara. Diferentes olhares. Sim. Do mesmo tema. E é isso que traz riqueza. Então eu quero motivar a você que está assistindo a live, ou ao vivo ou assistir depois, a separar um momento do seu dia para fazer boas leituras, novos autores. Entrar lá no site Tuporém, ótimos artigos. Sobre pandemia tem vários, inclusive, que eu já vi lá. Sim, temos sim. Muito bom, Leclerc. Acho que já tivemos aí um bate-papo bem legal, acho que até mais do que a gente esperava, né? Rolou tão legal que passou. Mas quero agradecer aí a sua participação. Vamos bolar outras lives aí, né? Pensar em outros temas, acho que vai ser legal. E é isso, pessoal. Vamos falar de música, pô. Quer dar uma palavra? Não, quero falar sobre a outra live que a gente fez sobre cosmovisão. A gente falou do livro do Michael Gorin, né? A introdução à cosmovisão, e falamos sobre Deus na Era Secular do Timothy Keller. Este vídeo está lá no nosso canal youtube.com/Oficina da Palavra. Então, se você quiser ver a conversa que a gente teve, é muito bom. Eu deixo aqui o desafio para a gente falar de jazz, falar de filme. Vamos, com certeza, seria bem legal. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Falar do álbum, quem gravou o quê, no ano tal, música tal. Vocês pensam que crente é alienado? Nós não somos alienados, não. Legal. Pessoal, quero agradecer a participação aí de vocês. Muito obrigado aí por nos prestigiar com a presença de vocês. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de live, manda aí também na mensagem privada, nós estamos abertos. Botaram aqui, ó, já botaram aqui, ó, música e fé cristã, ó, tema legal. Legal, hein? Aí, quem botou aqui foi o Isaac, o Thales está aqui dizendo que estava no congresso lá do Orton, ó. A turma está participando, o Isaac postou o artigo que você fez aqui, elogiando sobre o jazz, pô, tudo de bom, né, cara? Na época que a gente ficava ouvindo o disco, que agora a gente não usa mais isso, né? Usa Spotify, né? Eu tinha um disco chamado Jazz para Tarde de Chuva. Cara, que discão. Pô, bom pra caraca. Tem playlists assim no Spotify também. Tem sim. Quem quiser achar, eu tenho as minhas também. Leclerc MPB, Leclerc Music. Tá lá, internacional, nacional. Legal. Tá obrigado, bom, então, Jonathan. É sempre bom conversar com você. Muito bom. Fica com Deus. Um abraço aí. Abraço para todo mundo aí, pessoal. Obrigado para quem participou aí. Um abraço para todos. Valeu.